Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é mais uma grande oportunidade de nós estarmos o quê? Entrando mais uma vez no teu lar e através da poderosa palavra de Deus ao seu coração. Quero aqui agradecer ao Senhor, porque foi mais uma semana de vitória, foi mais um mês que nós conquistamos o que os nossos objetivos, porque somente pela graça de Deus, somente pela misericórdia do Senhor, que mais um mês nós vencemos. Eu tenho certeza que não somente eu e a minha casa, mas também você e a sua família ontem, na maioria das igrejas, comunidades, tiveram a grande ceia do Senhor. E eu tenho certeza, como aqui na nossa comunidade Apacentar, aqui em Curitiba, como também aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua célula, eu tenho certeza que também foi algo assim sobrenatural, foi algo maravilhoso. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma das lições preciosas do reino dos céus, do reino de Deus, do reino dos céus. Mas, queridos, como nós falamos na terça-feira passada, nós vamos estar dando continuidade a essa série de mensagens sobre um coração dividido jamais. E desde já eu quero convidar você, que você possa se posicionar de não ter esse coração dividido, que o teu coração ele seja somente de um Senhor, e que este Senhor não seja o mundo, não seja Mamon, não seja as riquezas, mas seja o Senhor Jesus, porque de fato ele morreu na cruz do Calvário por causa de mim e por causa de você. Então, o texto bíblico que a gente vai estar aí mencionando, estudando juntamente com você, está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. Nós fizemos essa leitura. Hoje eu só quero novamente fazer aqui uma retrospectiva daquilo que nós mencionamos já na semana passada, e vamos estar dando continuidade, porque eu tenho certeza que Deus ele já falou e vai continuar a falar em nossos corações. Amém? Então, Mateus capítulo 6, tá certo? Abra sua Bíblia, acompanhe conosco, e desde já eu quero aqui agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal. Isso eu creio que é muito relevante, isso aqui é muito importante, para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse canal é um canal sério, é um canal que leva as boas novas, para os corações daqueles que estão como aflitos, aqueles que estão contritos, aqueles que estão passando por situação tão difícil, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai trazer o refrigério, ele vai trazer a cura e a restauração para a tua alma, para a tua casa e para toda a tua família. Então, se você que ainda não é inscrito e você conhece muito bem o trabalho que Deus tem colocado em nosso coração, então você possa se inscrever. Você que já é inscrito, envie esse link, envie para outras pessoas, para que eles possam também se inscrever, e assim a gente vai compartilhando, amém? Então não diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 6, do versículo 24 em diante. Nós lemos esta passagem na terça e vamos estar dando continuidade. Diz assim o versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, nós falamos muito, mas muito bem, desse texto, enfatizamos bastante sobre que isso aqui é o próprio Senhor Jesus. Mateus escreveu, mas quem está nos ensinando aqui, nos trazendo esse entendimento, foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Senhor Jesus. E ele deixa muito claro, ele não deixa na questão de nós ficarmos na dúvida ou de nós ficarmos pensando, mas como que eu tenho que me proceder? Como que eu tenho que fazer? Ele deixa bem claro, nós não podemos servir a dois senhores. E nós enfatizamos que existe dois senhores aqui, Jesus e as riquezas. É uma personificação de Mamon como um falso Deus.
aquele que às vezes oferece alguma coisa e que na verdade muitos caiam, né? Que muitos nós vemos cair, muitos estão caindo nessa armadilha que acham que as riquezas elas podem suprir as nossas necessidades. Então Jesus ele é muito categórico de dizer assim, olha, não podemos, isso para nós, que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos amar um e odiar o outro, ou nós vamos nos dedicar a um e desprezar o outro. Aí vem sempre essa pergunta, qual desses dois nós queremos de fato debruçar o nosso coração? Qual desses dois de fato nós queremos amar e nós queremos nos dedicar, e o outro, qual desses dois que nós vamos odiar e nós vamos desprezar? Então, quer dizer, não podemos ficar em cima do muro, não podemos ficar em meio termo, ou é um ou é o outro. E dando continuidade nesse texto que nós vamos estar falando hoje, que vai ser muito importante também, se você ainda não assistiu a mensagem de terça-feira, né, da semana passada, que nós falamos sobre essa questão dos dois senhores, de dois senhores em um só coração, que nós enfatizamos muito, né? Nós temos dois pulmões, nós temos dois rins, mas nós não temos dois corações, nós só temos um coração, só que nesse contexto, quer dizer, como servo, existe dois senhores, ou nós vamos servir a um ou ao outro. Então hoje a gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 25, que diz assim, ó, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo com que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha o versículo 32. 32. Porque os gentios, isso aqui eu quero que você grife aí na sua Bíblia, ou então se você está acompanhando com o seu smartphone, né, o seu celular, o seu tablet, o seu computador, não sei da forma como você está acompanhando, mas eu quero que você grife aí, então você anote aí o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está onde? No céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, amados, hoje, como nós já mencionamos, né, na terça-feira, nós vamos estar dando continuidade. Então, só recapitulando aqui, nós falamos que o tema, né, dessa série é Um Coração Dividido Jamais. Falamos então que o próprio Senhor Jesus ele nos chama a tomarmos o quê? Essa decisão de prioridade, ou Deus é o primeiro, ou Ele não é nada. Enfatizamos também o que vivemos num tempo em que muitos tentam equilibrar o seu coração entre o reino de Deus e o reino do mundo. Mas Jesus ele foi muito claro, que ele falou que não dá para servir a dois senhores. E também falamos, né, só reforçando novamente, que existe dois senhores, no caso aqui,
Senhor Jesus e o mundo, que é uma personificação de Mamon, as riquezas, não quer dizer um falso Deus. Então, o nosso coração ele foi criado para ter o quê? Um só Senhor, um só trono. Mas quando as pessoas, ou então quando nós queremos que haja ou que tenha esses dois senhores, nós ficamos nesse conflito, né? Nós ficamos nessa, como eu posso dizer assim, enfatizando geralmente um ou outro. E hoje, o que nós queremos trazer hoje para o nosso entendimento? Que existe, na verdade, um vírus que eu considero, sabe, que é um dos vírus pior do que aconteceu em 2019, 2020, 2021, já terminando em 2022, que foi um vírus que levou muitas pessoas, matou muitas pessoas, e que nós até imaginávamos que depois de tudo que ocorreu, que aconteceu, que nós teríamos uma atitude diferente, comportamentos diferentes. E parece que tudo que aconteceu passou e a gente simplesmente ignorou, e até hoje parece que nada aconteceu. Então, o maior vírus do século XXI, que hoje nós estamos vivendo, chama-se ansiedade. Ansiedade. Isso é uma das coisas terríveis. E olha só, é tão interessante e forte nós entendermos que Jesus ele já nos traz esse despertamento. Se você prestou atenção nessa leitura que nós fizemos, do versículo 25 até o versículo 32, ele vai dizendo todo o tempo, olha, por isso digo a vocês, não se preocupem. Ele vai sempre colocar, não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com o que você vai se alimentar. Ele nos traz uma analogia, ele vai nos trazendo aí algumas comparações. Olha, as aves do céu, eles não se preocupam com isso, mas o Pai de vocês que está no céu, ele as alimenta. Olha, nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. E ele vai colocando ainda mais que nós não devemos nos preocupar com tantas outras coisas. E ele vai dizer que são os gentios que se preocupam com isso. Então, queridos, às vezes nós temos que saber, de fato, de verdade, nos colocar no seu devido lugar. Porque quando nós não colocamos a nossa confiança em Deus, nós estamos colocando a nossa confiança nas coisas do mundo. Nós estamos colocando nossa confiança naquilo que está patente aos nossos olhos. E se tem uma coisa que nós temos que entender, que quando nós confiamos nas coisas do mundo mais do que no Pai, é dessa forma que a ansiedade ela cresce sobre nós. Então, Jesus fala logo em seguida sobre não andar ansioso. Quantas e quantas pessoas estão ultimamente, sabe, com essa questão da ansiedade tão forte na sua vida que eles não conseguem mais sair, né, de um calabouço. Ansiedade é um sintoma de um coração dividido. Isso é a primeira coisa que eu quero que você entenda, né, nessa segunda parte dessa série de mensagens sobre um coração dividido jamais, que a ansiedade é um sintoma de um coração dividido. Ela é uma preocupação antecipada, quer dizer, a ansiedade é uma preocupação antecipada. A pessoa está no presente, mas está presa. Como assim? Porque a ansiedade nada mais é de você estar se preocupando com o futuro. Coisas que ainda nem aconteceram. Você nem sabe se vai acontecer. Mas você está o quê? Presa já no futuro. Então, a ansiedade ela é uma preocupação antecipada. A pessoa tem medo do amanhã. E olha que não diz o texto aqui que nós não podemos estar nos preocupando com o dia de amanhã. Então, é um estado de quem quer confiar em Deus, mas ao mesmo tempo tenta o quê? Controlar tudo. Amados, ou nós realmente vamos procurar viver o que está escrito na palavra, ou então a gente vai estar sempre dando um murro em ponta de faca. E quem tenta dar murro em ponta de faca, o que acontece? Se fere, se machuca,
né? Vai estar sempre se maldizendo e vai estar sempre murmurando. Então, o olhar de quem serve a Mamon é um olhar de uma pessoa preocupada, desesperado. Mas o olhar de quem serve a Deus é uma pessoa confiante e que tem esperança. E olha o que nos diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu preciso ter fé em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Por mais que estejam as coisas, sabe, dando tudo errado. Parece que tudo está dando errado em minha volta. Mas eu estou ali firme, inabalável, confiando nas promessas de Deus. O melhor remédio para curar a ansiedade, sabe qual é? A fé em Deus. O melhor remédio para curar essa ansiedade é de eu confiar no Senhor. Eu tenho que deixar o dia de amanhã com o Senhor. Eu preciso deixar com que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Então, a ansiedade é um alarme da alma dizendo: você tirou Deus do centro do seu coração, aí ela toma conta da sua alma. Da sua alma. Vou repetir. A ansiedade é um alarme da alma dizendo: você tirou Deus do centro do seu coração. Então, quando você começar a ficar, sabe, nessa pegada, meu Deus, e agora? O que vai acontecer amanhã? E isso é uma coisa tão terrível que eu fico pensando assim, quantas pessoas estão com seu coração tão dividido que eles não param para entender, eles não param para observar que eles estão adoecendo dia após dia. Tem muitas pessoas adoecendo de ansiedade, tem muitas pessoas adoecendo, sabe, de depressão, e você sabe, assim, diferenciar uma coisa da outra? Exemplo, a maior diferença entre a depressão e a ansiedade está no tipo de emoção predominante. Como assim? E na forma como a pessoa se sente em relação ao futuro, porque as duas estão sempre conectadas. A ansiedade e a depressão. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é marcada pelo excesso de preocupação, medo e tensão. E a depressão, por outro lado, é caracterizada por tristeza profunda, desânimo e perda de interesse nas coisas. Quer dizer, geralmente as pessoas mais ansiosas, que isso de certa forma causa essa divisão no seu coração, por ele não acreditar mais em Deus e confiar naquilo que vai, de fato, se proceder segundo a vontade de Deus, as pessoas ansiosas, elas estão presas no presente com coisas do futuro. Já a depressão são pessoas que estão no presente, mas elas estão aprisionadas no passado, querendo trazer o passado para o seu presente. Quer dizer, é uma confusão mental, é uma confusão que eu posso dizer assim, diabólica, que muitos cristãos, e por que não dizer a humanidade que nós estamos vivendo hoje, estão presas nesses conflitos. E tudo isso traz o quê? Essa confusão, perdão, essa confusão, até minha mente agora deu um TikTok aqui, né? Porque as pessoas ficam nesse conflito. Então, uma pessoa ansiosa, geralmente, ela sente demais, né? Emoções intensas, aceleradas. Já uma pessoa deprimida, geralmente ela sente o que é menos, como se as emoções estivessem se apagando, quer dizer, tá tudo nublado. Já o ansioso, parece que ele tá tudo explodindo, quer dizer, ele é acelerado. E sabe uma coisa que é tão terrível, que tanto um como o outro, a gente tem alguns sintomas. Exemplo, uma pessoa que vive na ansiedade é um tipo de pessoa que tem um coração acelerado, ele tem insônia, inquietação, dificuldade de concentração, sensação de estar sempre em alerta ou com uma pressa, sabe, totalmente descontrolada. Já os sintomas de uma pessoa com depressão
é um cansaço constante, falta de prazer nas atividades, isolamento, baixa autoestima, alterações no sono e no apetite, pensamento de culpa e de inutilidade. Uma pessoa se sente inútil. Então, tudo isso aqui a gente podemos resumir como ansiedade. Ela nos traz o quê? Medo do que pode acontecer. E a depressão? Tristeza pelo que já aconteceu ou sensação de que nada mais faz sentido. E muitas vezes as duas aparecem juntas. Aí, para mim, é o fundo do poço. Quando essas duas, elas andam de mãos dadas e parece que realmente aí quando elas chegam no coração de uma pessoa que tem um coração dividido, olha o que acontece. A pessoa ansiosa pode se sentir esgotada e cair em depressão. E a pessoa deprimida pode começar a ter ansiedade por se sentir sem controle da própria vida. Quer dizer, são duas coisas diferentes, mas quando elas se apresentam, quando elas se unem, a pessoa fica totalmente o quê? Estagnada. E olha o que nos diz os Salmos, sabe? Isso eu trago esse conhecimento quando a gente procura, na verdade, não adquirir, não entender, não compreender, não ler e não absorver o que nos diz a palavra do Senhor. Porque uma pessoa com um coração dividido, ele sempre tende a declinar para um lado. E que lado é esse? Pode ser o lado mais forte? Pode. Pode ser o lado mais fraco? Pode. Rabi, quando ela passou uma situação que ela percebeu que ela poderia ter uma solução para a sua vida, Rabi foi inteligente. Sabe, uma pessoa que tem um coração dividido, ele não é inteligente. Mas uma pessoa, quando ele toma uma decisão de sair dessa divisão, de não ter o seu coração, sabe, dividido, essa pessoa começa a pedir assim, Senhor, obrigado, porque tu me revestiu de sabedoria, mas eu fui inteligente em tomar essa decisão. Olha o que nos diz o salmista, Salmo de número 1, Salmo 1, né? Salmo 1, eu vejo assim que ele é um salmo assim tremendo. Eu gostaria de ler com você. Eu vou ler aqui apenas 3 versículos da palavra do nosso Deus, só para o nosso entendimento, e aqui hoje eu já quero concluir essa nossa segunda etapa, porque Deus pôs no meu coração de nós, principalmente esse mês, né, final já de outubro, que nós ministramos na terça-feira, e agora, nas próximas terça-feiras do mês de novembro, sobre essa mesma temática, né? Então nós vamos ter esse mês todinho para nós trabalharmos, porque eu tenho certeza que depois dessa série de mensagens, um coração dividido jamais, eu tenho certeza que o teu coração, o meu coração, os nossos corações vão se voltar totalmente para o nosso Deus, que tudo isso Ele quer. Olha o que nos diz aqui, né, o Salmo 1, nos diz sobre os justos e os ímpios. Versículo 1 até o 3. Bem-aventurado é aquele, escute, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Anote aí, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Vamos lá? Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu falei 1 e 2, mas eu vou ficar aqui. 1 e 2. Vou deixar do 3 em diante para a próxima semana. Porque eu tenho certeza que cada terça-feira, cada série, Deus ele quer colocar somente uma pontinha, só uma pontinha do sal, assim, do sal da sua palavra, para que nós possamos sentir esse gosto. Mas eu quero só chamar a atenção de você para esses 3 grupos de pessoas que o salmista nos chama a atenção.
Isso aqui eu vejo aqueles que têm um coração, para aqueles que têm um coração dividido. Então vamos lá. O salmista apresenta aqui três tipos de pessoas, por que não dizer grupos, né? De forma simbólica e, e, contrastante, especialmente no versículo 1, né? Que não diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São três tipos de pessoas, são três grupos de pessoas. Então vamos lá. Estes três grupos, ímpios, pecadores e escarnecedores, representam três níveis de afastamento de Deus. Escute só. Para aqueles que têm um coração dividido, isso aqui é muito forte. Ímpios, pecadores e escarnecedores. Aí a gente tem um costume de dizer assim, tudo é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque senão ele não ia colocar para nós aqui ímpios, pecadores e escarnecedores. Então, quer dizer, esses três grupos de pessoas, esses três tipos de pessoas ou grupos, representam três níveis de afastamento de Deus. Cada um mais profundo, cada um mais profundo que o outro. Então vamos ver a diferença? Vamos para o primeiro? Diz assim, ó, ímpios, os que ignoram os caminhos de Deus. Ponto. Essa aqui é a primeira pancada que a gente leva para aqueles que têm um coração dividido. Os que ignoram os caminhos de Deus. Irmãos, amigos, você que está me assistindo, sabe, o caminho de Deus ele é perfeito. Há um ditado, eu digo ditado popular porque isso não é bíblico, não está na Bíblia isso. Alguns dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não entendo isso. Como é que Deus escreve certo por linhas tortas? Não. Aquilo que está torto, o Senhor ele vai consertar. Algumas pessoas dizem que pau que nasce torto morre torto. Opa, vírgula aí. Só se esse pau, só se essa madeira não passar pela mão do carpinteiro, porque o carpinteiro ele vai pegar a madeira, por mais que ela esteja torta, suja, sabe? Por mais que ela esteja toda esculhambada, mas ele vai moldar, ele vai lapidar, ele vai fazer daquela árvore que estava toda arrebentada um lindo móvel. Então nós temos que entender isso. As promessas de Deus tardam, mas não falham. Quem foi que disse isso? Às vezes são tantas coisas que a gente começa a querer empurrar a goela abaixo, mas não existe isso. As promessas do Senhor elas não tardam coisa nenhuma, elas chegam na hora certa, no momento certo. Então quer dizer, os que ignoram os caminhos os ímpios são os que ignoram os caminhos de Deus. Né? Ímpio vem de quê? De sem piedade, sem reverência a Deus. Quais são as características de uma pessoa ímpia? São pessoas que vivem sem considerar Deus, seguem seus próprios conselhos e padrões morais. Você está entendendo como é que é aqui a situação? A atitude de um ímpio, ele sempre representa o primeiro passo, que é do afastamento. Andar segundo o conselho dos ímpios. Nós temos que entender que andar segundo o conselho dos ímpios é o primeiro passo do afastamento de Deus. O justo não pode seguir o modo de pensar e agir do mundo. Isso aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, os pecadores. Os pecadores, os que praticam o mal de forma deliberada. Aqueles que sabem o que é certo, mas escolhem um erro. Amados, nós às vezes nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores por natureza, só que nós somos redimidos. Entenda isso. Todo cristão, nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos mais os pecadores. Nós somos pecadores porque nós ainda estamos nesse mundo. Só que eu preciso entender que eu não posso mais viver praticando e fazendo aquilo que é errado. Eu tenho que fazer aquilo que de fato é certo. Quando
eu não era redimido, eu sabia, eu entendia que mentir era errado. Eu continuo mentindo. Hoje em dia não posso mais mentir. Tenho que falar a verdade. A prostituição, eu não posso mais me prostituir. De enganar, eu não posso mais enganar. O apóstolo Paulo deixa muito bem isso, dizem, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe para que possa ter o seu sustento e possa também ajudar aqueles que são necessitados, aqueles que estão necessitando. A característica dos pecadores já estão no caminho do pecado, ou seja, vive uma prática contínua de desobediência. Nós não podemos mais ver assim. Uma pessoa que tem um coração dividido, ele vive dessa forma. Quer dizer, os pecadores, nós podemos dizer aqui que é o segundo estágio, quando a pessoa deixa de apenas ouvir o conselho errado e passa a agir segundo ele. Então, ímpio pode colocar de escanteio. Pecadores também pode colocar de escanteio. E o último, pastor, esse último aqui, aí a gente fecha aqui, vamos fidelizar, né? Vamos terminar hoje aqui e deixar para a próxima semana, para o próximo episódio daquilo que Deus tem para nós. Diz aqui, escarnecedores, os que zombam de Deus e da fé. Esse aqui para mim foi, foi assim, foi muito forte. São os que ridicularizam o que é santo, zombam da palavra e dos que servem a Deus. Os escarnecedores. Estes, em rebeldia aberta, rejeitam a verdade e fazem pouco caso das coisas espirituais. O justo não se assenta na roda desse grupo, dos escarnecedores, não se associa, não compartilha do mesmo espírito. Esse estágio é o mais perigoso, a indiferença e o desprezo consciente por Deus. Então, o salmista ele deixa bem claro para nós que há um progresso, né? E esse progresso é um progresso que pode culminar de um afastamento totalmente de Deus. Primeiro, não podemos andar com os ímpios, não podemos parar no caminho com os pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, do ouvir o mal ao praticá-lo até acomodar-se nele. Então, o versículo em diante, que nós vamos estar lendo a partir de terça-feira, diz assim, e o homem bem-aventurado é aquele que não se... o homem bem-aventurado e o homem bem-aventurado é aquele que não entra nessa sequência, mas tem prazer aonde? Na lei do Senhor. Então, uma pessoa que tem um coração dividido, ele tem que lutar muito. Uma pessoa que tem um coração dividido, ele fica nesse impasse, sabe? Poxa, mais um ímpio, poxa, mais um pecador, poxa, mais um escarnecedor. Mas o homem que tem um coração voltado para Deus, que ele não tem um coração dividido, ele vai o quê? Ele vai ter prazer na lei do Senhor. Amém, queridos? Então nós ficamos por aqui. Aguardo você na próxima semana, na próxima terça-feira. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Amém? Deixa eu orar por você, pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer a cura sobre o teu lar, esse despertamento. Sabe? O Senhor falou comigo de uma forma assim muito clara. É um despertamento para que o nosso coração não fique dividido nessas coisas, do mundo principalmente. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos um coração totalmente voltado para Ele. Amém? Pai, eu quero te louvar, quero aqui te agradecer pelo privilégio, Pai, de nós estarmos aqui uma vez mais na Tua presença, ministrando, Senhor, a Tua palavra, trazendo, Senhor, esse conhecimento, trazendo esse despertamento, que os nossos corações sejam voltados para Ti, Pai. Que nós não venhamos andar, Senhor, juntamente com os ímpios, que nós não venhamos parar, Senhor, no caminho dos pecadores e que nós não venhamos estar na roda dos escarnecedores, Pai. Porque tudo isso traz de certa forma, entristece o teu coração e nos faz com que a gente venha se afastar de Ti, Pai. E tudo que nós queremos é estar na Tua presença, com o nosso coração voltados para Ti. Quero te pedir, Senhor, pela vida daqueles, Pai amados, que estão doentes, que estão enfermos, Pai, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor, e que nem ansiedade, Senhor, e nem
a depressão possa nos causar nenhum tipo de mal. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos colocar tudo em tuas mãos, que nós possamos orar, que nós possamos confiar, como teu servo, o apóstolo Paulo, não diz que toda a nossa ansiedade, todos os nossos pedidos, nós temos que colocar em tuas mãos. Pai, eu te louvo e te glorifico e te exalto por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor há de continuar a fazer, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Pai, muito obrigado. Guarda as nossas vidas e nos dê, Senhor, cada dia mais na tua presença, Senhor, bênçãos espirituais, porque elas sim, Pai, vão permanecer sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, Deus te abençoe, Deus te guarde, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a tua família, desde agora e para todo sempre. Que fique na paz. Espero você na próxima terça-feira para mais umas das lições preciosas do reino de Deus. Fique na paz.